Marlon Brando Coelho Couto Silva, de 20 anos, mais conhecido como MC Pose do Rodo, ficou conhecido pelos seus hits de funk proibidão. A primeira música que fez MC Pose ter notoriedade no funk foi Homenagem para os Irmãos do Rodo, música na qual ele exalta a memória daqueles que, segundo ele, morreram metendo bala pelo Comando Vermelho e que na favela do Rodo faziam seu papel. Hoje o som já passa dos 10 milhões de views e é a história desse cantor que vamos contar hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? A meta de hoje é 7.043 likes aí. Vamos falar hoje do Pose do Rodo. O MC Pose ficou muito famoso recentemente por conta do funk proibidão e também por conta dos memes, todos os memes que vem fazendo aí, tipo MC Pose versão Travis Scott, MC Pose versão Guns N' Roses, MC Pose versão sertanejo. Tem muitas versões do MC Pose e é muito engraçado porque as coisas que ele fala, como o nome já diz, são proibidas, né? O funk proibidão são proibidas e aí colocam às vezes num artista que não faz nada de errado, tá ligado? Aí cada hora, tipo, imagina aquela entrada de Rei do Gado com o MC Pose. Ia ser top. Tá ligado? Então é engraçado os bagulhos. E o moleque, ele é um ex-traficante. Ele mesmo fala sobre isso nas músicas. Então, tipo, ele traficava mesmo. Ele é um ex-traficante. Ele abandonou o tráfico por conta do sucesso que ele fez repentino com uma música. Ele não era cantor, ele não era MC, mas ele já vem sendo MC há mais ou menos um ano. Porque faz um ano já que ele tá aí na ativa e ele tá viajando bastante, cara. Vai pro Rio de Janeiro, vai pra Minas Gerais, Espírito Santo, vai pra vários locais e vai sempre fazendo showzinhos ali e lota, mano. E vai muita gente mesmo. Ele vem ganhando bastante reconhecimento no mundo do funk e também um pouco ali no mundo do futebol por conta do Vai Flamengo, né? Que é Flamengo. Quem acompanha o jogo pelo Twitter sabe que o MC Pose no dia do jogo do Flamengo é sempre top trend, um dos nomes mais citados, sério, mano. É William Arão, Morte ao William Arão. Antigamente era, né? Agora não é mais. Lembra que a galera odiava o William Arão. Aí agora, não, agora é bom. Mas, tipo, o cara começou a ter, tipo, bastante destaque. Não só pelo proibidão. Isso tem que ficar claro, porque senão a galera fala, pô, mas é só o proibidão que foi famoso? Não, teve todas essas coisas que fizeram ele ficar famoso. Essa primeira música que ele fez foi uma música em homenagem a alguns amigos dele que tinham morrido numa batalha que tinha sido perdida num morro, porque ele era do crime, e aí ele tava do lado do crime e ele perdeu essa batalha pra milícia. Seria uma batalha contra a milícia. Vou ler o que ele fala pra explicar certinho. Comecei a cantar recentemente, era da vida errada. Aí perdi uns amigos e fiz essa música de homenagem. E bombou. Então tô há um ano rodando o Brasil todo como MC. Além disso, ele participou de alguns projetos grandes, como, por exemplo, ele participou da Roda de Funk, onde ele tem o vídeo mais assistido da história da Roda de Funk, que é um dos vídeos mais conhecidos aí de funk na favela e tal. Tem mais de 4 milhões de views já, onde ele faz o funk proibidão, né? E ele não tá sozinho nessa de fazer funk proibidão. Recentemente, essa onda vem voltando. Pra quem não sabe, o funk proibidão tem esse nome porque basicamente teve uma época onde os MCs de funk foram caçados e o funk foi quase que proibido. Não sei se dá pra dizer que foi proibido, mas chegou bem perto. Nessa época tinham pessoas muito fortes no Rio de Janeiro fazendo um movimento para que o funk sobrevivesse. O funk não era tão ativo em São Paulo. Em São Paulo era mais o rap. Então era comum até na época você ver rappers do Rio de Janeiro e funkeiros se unindo pela causa, pra proteger o funk. Porque o rap via e falava o quê? Se o funk for proibido, é questão de segundos pro rap também ser. Então o rap ajudava. Daí teve algumas coisas nessa época, por exemplo, o MV Bill e o Mr. Catra se uniram e criaram um partido na época. Tinha um partido que era o Partido dos Negros e o partido da galera da favela. E eles sempre lutaram pelos direitos do funk e pelos direitos ali do rap também, tá ligado? Então rolou algumas coisas sinistras ali. O Mr. Catra é um dos caras que melhor poderia falar sobre isso, infelizmente ele morreu, mas ele falou algumas vezes sobre isso, sobre esse período. Nesse período, cerca de 80 mil pessoas trabalhavam com o mundo do funk. E quando o funk virou proibido, eles classificaram que existia um tipo de funk que era proibido, que é o proibidão, a linha entre ser proibido e não ser proibido era muito fina, porque dependia de quem proibia. Ou seja, o cara fala, isso é proibido, porque isso ofende. Ok. Então isso aqui também pode ofender. Se a pessoa se sente ofendida, também pode ser proibido. Passou a ter uma censura muito forte nos caras e a censura não era, tipo, através de uma cartinha. A polícia chegava metendo bala no meio dos baile funk. Muita gente morreu nessa época mesmo. Foi uma época de caça ao baile funk, quase que de extermínio. E aí, tipo, foi indo. E esses caras que foram erguendo a bandeira, principalmente aí, Tati Quebra Barraco, que ficou muito famosa. A galera do Furacão 2000, que ficou muito famosa na época. E que não era um funk sobre polícia, porque tinha funk sobre polícia. Que parecia até rap, parecia bastante rap, se você ouve. Tinha aquele do Silva, lembra? Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E aí, ó, aquela outra, para pensar, essa música tocou em novela, ó. A música fala, é som de preto, de favelado, mas quando toca
toca, ninguém fica parado. O cara tá falando, tá ligado? Na hora que vocês olham pra gente, vocês discriminam, porque a gente é preto e favelado. Mas na hora que toca a nossa música, aí vocês rebolam e dançam. Aí vocês gostam da gente. Aí ele até tava falando sobre isso, que foi na época que o funk começou a bombar de volta, dar uma bombada ali no comecinho dos anos 2000. O funk deu uma respirada muito forte ali de novo. Aí ele passou mais uns 5 anos aí embaixo, aí voltou ali naquela época que tinha da Leste, aí já voltou com tudo, aí já veio e nunca mais parou, né? Mas quase que o funk acabou, esse negócio de proibidão, existe há muito tempo. A gente pode até fazer um vídeo só com música proibida. Mas falando, né, tá voltando essa leva, né? Por exemplo, Menor Todd já fez música aí falando coisas que seriam consideradas proibidas. Até alguns caras do próprio funk, como MC Pelé Johnson, MC PQD e MC Urubuzinho. Esses aí já fizeram músicas também proibidão dentro do universo do proibidão. E inclusive eles já fizeram até uma música que é uma espécie de poesia acústica do proibidão, que é uma cypher com vários caras cantando ali. E o MC Pose já participou dessa cypher. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a trajetória do MC Pose. Essa trajetória, tipo, ela não tem muitos detalhes, porque ele não deu muitas entrevistas e também, tipo, não tem muita informação sobre ele por aí, porque a carreira é recente. Basicamente, ele nasceu na favela do Rodo, que tinha o nome de favela do Rola, mas ganhou esse nome de Rodo depois porque uma facção tomou conta e mudou o nome. E ele nasceu no bairro de Santa Cruz. Ele viveu ali por um bom tempo. Até que, segundo o próprio MC Pose, chegou a milícia lá e a milícia acabou expulsando o Comando Vermelho, que era um negócio que pra ele funcionava melhor. Eu tô seguindo o que ele tá falando, não sou eu que tô falando, não tô tirando isso da bunda, é nas músicas dele que ele fala. Inclusive, ele fala sobre a milícia muito forte, ele fala que a milícia tomou o território dele, que tomou o território dos amigos dele e tudo mais. Por isso que aquela música fala dos caras que morreram atirando. Por quê? Porque os caras entraram em guerra com a milícia e acabaram morrendo e perdendo o território. Depois disso, ele acabou indo embora dali, até por um risco, né, como ele já tinha algum certo envolvimento e tal. E aí ele foi pra Cidade de Deus, lá na CDD. Ali também acabou sendo tomado uma parte depois pela milícia, né, e aí ele acabou indo embora de novo. Nas duas vezes ele fez música ali exaltando a quebrada, exaltando o local, pra poder falar que ia voltar pra ali, né? E nessa parte ele sempre ataca a milícia muito diretamente. Bom lembrar que milícia não é necessariamente falar mal da polícia em geral, tá, gente? A gente tá falando da milícia. A milícia são pessoas que usam do poder da polícia pra fazer o errado. Então, tipo, se criticar a milícia é tão certo quanto você criticar o crime, tá ligado? Perante a lei, a própria lei. Inclusive, esse Pose fala sobre a milícia em uma das suas músicas, ele fala o seguinte: ai, nosso fuzil tá demais, e os milícias saem correndo. E até numa música chamada Elenco do Batô, ele fala o seguinte: nós tem AK, meiota e G3. Milícia se brotar, nós vai matar vocês, tá ligado? Então, tipo, ele fala um negócio, tipo, realmente de confronto de tráfico, né? De real mesmo bagulho. Ele também já fez música exaltando a CDD, que ele fala: na CDD só tem bandido faixa preta. Pra exaltar a CDD, igual eu falei, né? A Cidade de Deus. E isso daí é um reflexo do funk proibidão, que obviamente ele vai continuar existindo, porque existe crime no Brasil. E existe crime no Brasil por vários fatores, tá ligado? Tipo, não é um negócio assim que aconteceu do nada, que umas pessoas ruins entraram numa favela e essas pessoas dominaram tudo e é isso, tá ligado? O crime, ele foi construído socialmente dentro dessas favelas, tá ligado? Eu sei que se você tá ouvindo isso agora, você pode falar: pô, isso aí é papo de esquerdista. Não, não é papo de esquerdista. Vamos lá. Não tem nada a ver com esquerda nem com direita. Aliás, eu quero que os dois lados políticos agora, tipo, fiquem de lado, tá ligado? Quero que as pessoas não pensem assim. Eu quero que as pessoas olhem pras favelas, olhem pros bairros que tem problemas desse tipo e vejam de verdade o que tá acontecendo. Você olhar por cima, você primeiramente, de uma forma ignorante, ignorância não de você ser um burro ou algo do tipo, simplesmente de você não ter acesso à informação, de uma forma ignorante, você acaba olhando e falando: realmente, cara, é um bando de bandido tocando tiro com a polícia. Só que se você vai ver a fundo, por que esses caras escolheram ser criminoso? Sabe sempre aquele filme que você vê, tipo assim, que o molequinho tava lá de boa, aí o pai dele era soldado, o pai dele levou um tiro e o pai dele morreu e ele falou: vou ser soldado pra honrar meu pai. Isso acontece da forma contrária também. Quando o cara tem um pai que é honesto, um pai que é legal, um pai gente boa, um pai que nunca fez nada de errado, e esse pai, sem querer, acaba morrendo num tiroteio com uma bala da polícia. Esse moleque pode escolher o outro lado. Ele para e vê assim: cara, é o meu pai, cara. Meu pai viveu a vida inteira, tipo, nas condições baixas, porque ele quis ser honesto, ele prezou pela honra dele, e no final ele levou um tiro no peito da polícia, que era pra proteger ele. Aí esse moleque, ele olha isso e ele fala: essa guerra, ela tá existindo. TV finge que não existe, o mundo finge que não existe essa guerra, mas ela existe. E tem dois lados. Ou eu fico do lado certo, torcendo pra nunca acontecer nada comigo, porque pode acontecer da mesma forma, e eu não vou ganhar nenhum real, nem nada do tipo. Ou eu entro pro lado do crime e ainda posso ganhar uma grana, posso tentar de alguma forma crescer na vida. Então existe uma lógica, por mais que ela é distorcida e por mais que ela quebra uma das nossas coisas que
ser um padrão na sociedade que é a ética, né? Existe uma lógica, tá ligado? E também ética é muito maleável, porque a ética pode existir entre ele e o outro cara dentro do universo do crime. Por exemplo, ele pode pensar o seguinte: no crime a gente não aceita criança, no crime a gente não aceita talarico, no crime a gente não aceita várias coisas que, se você for ver, não são aceitas no mundo normal, né? Eles acabam respeitando essas regras. Qual a regra que eles não respeitam? Eles não respeitam, por exemplo, o fato deles traficarem. Eles vão continuar traficando porque é uma forma lucrativa de ganhar dinheiro. Então eles vão fazer isso. Eles não vão respeitar essas regras. Mas existe uma certa ideologia, e aí vamos ser bem calmos nisso aqui pra galera não achar que eu estou querendo falar que o crime é algo certo. O crime não é algo certo, mas uma ideologia existe por trás. E toda ideologia, quando você estuda, de certa forma, ela é meio bonita, tá ligado? Se você vê a ideologia de direita, se você entende o que os caras falam, você fala, mano, isso aqui é legal, mas só que isso não rola quando é aplicado. A de esquerda é a mesma coisa, é muito legal, tá ligado? Todo mundo vai ter tudo igual, todo mundo vai viver igual, todo mundo vai viver bem, o mundo vai ser um arco-íris lindo, mas não funciona. Mas ideologicamente é legal. E a ideologia dos caras é legal, só que lá é o certo pelo certo, e a lei meio que funciona. Então eles acabam aplicando a ideologia deles. Só que quem fica ali como alvo acaba sendo a polícia muitas vezes, porque a polícia basicamente é um bando de pessoas comuns que não são tão bem preparadas no Brasil, né? E essas pessoas comuns recebem armamento frágil, recebem salário frágil, que também isso é muito importante a gente falar. A polícia recebe muito pouco perto do que recebe, por exemplo, um criminoso. Se você pensa em entrar na guerra, você vai entrar pra qual lado? Claro, né? Entendeu? É esse tipo de coisa que é difícil. Aí o criminoso fala assim, policial, eu não quero te matar. Eu quero dinheiro. O que eu quero fazer é vender minha droga e pegar meu dinheiro. Só isso. É isso que eu vou querer. Você, seu policial, eu não vou querer te matar. E eu sei que você ganha pouco. Vamos fazer o seguinte, eu te dou uma parte do meu dinheiro. E você não vem aqui me encher o saco, beleza? O policial olha e fala assim, cara, mano, morreu 4, 5 policial essa semana, tá ligado? Esse mês passado morreu 4, 5 policial aí tentando dar tiro neles. Mano, eu vou pegar dinheiro, vou ir pra casa e foda-se. E assim começaram a surgir as parcerias, depois começou a desenvolver, e esses caras da polícia começaram a ver que, tipo assim, a gente tá pegando uma parte, tá legal, e se a gente pegasse tudo? E foi onde surgiram as milícias. Por que surgiram a milícia? Pela falta de valorização, talvez, do profissional. Pela falta de entendimento do que acontece. Por que existe tráfico? Por que existe tanto conflito dentro da favela? Porque a favela, ela é uma forma de proteção. Ela parece muito com um castelo, né? Antigamente, quando os caras iam guerrear entre castelos, tinha uma certa lei que falava que se ele entrasse num local e pegasse todas as pessoas comuns e matasse, era um crime de guerra. Então, o que os caras faziam? Botavam um castelo lá em cima e em volta tinha toda a cidade. Então, você não podia vir de longe tacando arco e flecha, você podia matar alguém. Basicamente é a mesma coisa que acontece hoje em dia com as favelas. Então, existe uma proteção ali. Essas pessoas que estão ali em volta, por que elas estão ali em volta? Porque elas não têm dinheiro pra sair daquele local. Elas não têm como comprar um terreno no centro da cidade, não têm como pagar o aluguel e estão morando ali. Já tem um barraco, às vezes até uma casa ali, e estão ali. O que se faz agora? O que a polícia tem, o governo tem que fazer como resposta? O governo tem que botar um pouco da ideologia em prática, da ideologia proposta. O governo vem e fala o seguinte, a gente vai ajudar vocês, a gente vai dar uma atenção, mas o cara fala assim, pô, você vai me dar uma casa, você vai me dar uma condição de vida, só que você ainda não me deu nenhum esgoto. Eu tenho um esgoto céu aberto. Só que você ainda não me deu nenhuma luz. Eu tenho que fazer gato. Sabe? Você não me deu água. Quem deu pra mim foi o traficante. Então, quando o governo deixa de fazer o que promete e deixa de cumprir com o que ele arrecada, porque ele arrecada pra fazer isso, ele pega dinheiro pra fazer isso, o povo deixa de confiar no governo. Quando o povo deixa de confiar no governo, é que daí tudo começa a dar meio errado. Você entendeu? Aí o povo começa a olhar pro crime. Porque o crime oferece coisas melhores do que o governo, no final das contas. Essa é a verdade. A gente não pode fingir que não. Aqui no Brasil, funciona dessa forma. E aí, lá no meio, tem um negócio que se chama lazer, que de vez em quando essas pessoas pobres podem viver, e as pessoas pobres vão cantar da realidade delas, tá ligado? Não dá pra essa pessoa que tá ali ficar, tipo, tentando sentar muito uma realidade diferente, tá ligado? E aí surge uma linguagem própria, porque essas pessoas que falam palavrão, por exemplo, essas pessoas que falam coisas absurdas, existem muito, tá ligado? Em massa. Tipo, a TV tenta fingir que não existe palavrão e tudo mais, só que daí você vai pra internet e você vê que a galera assiste por exemplo, o Cocielo, vai assistir qualquer um desses caras que faz muito sucesso, você vê que os caras falam palavrão pra caramba. Porque a galera olha e se identifica com o Cauê Moura, que fala palavrão pra caramba, e na TV não tem ninguém que fala palavrão. Porque a TV tenta dar uma limpada. Porque palavrão, ele foi proibido porque ele vinha da galera que tinha menos dinheiro. Você vê, tanto é que você vê, é proibido, né? Sim. Anos não. E é o mesmo, né? É a mesma coisa. O significado é o mesmo. Eu tô falando, aqui, ó, vai tomar teu ânus. É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Por que foi proibido? Porque o cu veio de um lugar e o ânus veio de outro. Aí os caras que têm o poder financeiro de decidir o que é bom e o que é errado, vão lá e decidem e falam, não, o cara pra ser elegante, ele tem que estar igual eu, de terno e gravata. Porque pra eu trabalhar o dia inteiro, eu sou obrigado a usar terno e gravata. Então eu quero que isso seja elegante. Porque o cara que vem de bermuda e de chinelo não é elegante. Você entendeu como é que foi construído tudo? Aí todo o mundo foi construído pra que a galera que tem mais grana possa decidir tudo, obviamente. Não é
é que os caras estão usando marionete ou são títeres que ficam ali, né? É uma parada real, acontece isso daí. Tipo, a moda, ela tipo, por exemplo, se você pega os maiores nomes da moda, as maiores marcas da moda, você olha pelas marcas, você vê que todos estão na mão dos ricos, obviamente, tá ligado? Porque isso é óbvio até. Então esses caras vão decidir o que a galera vai usar. Existe um padrão de vida que é exigido que seja igual dentro da favela, por pessoas que estão fora da favela, que tem condição financeira muito melhor que a galera da favela. E essa galera que tá de fora, normalmente são os patrões da galera que tá lá dentro. E exige que essa pessoa ande igual essa, só que não paga igual. Tipo assim, o cara fala, não, pra se vestir bem, você tem que vestir de terno. E aí esse cara contrata essa mulher aqui pra ser empregada da casa dele. Você deveria usar um terninho ali. Mas não, você não vai usar um terninho porque você não vai ter condição, porque eu vou te pagar muito mal. Sim. Aí se ela tá na rua, andando com uma pessoa normal, ela é mal vista. Ah, não, essa pessoa não tem tanta condição. Você entende? Aí o tratamento qual é diferente. A polícia chega num jeito diferente nela. Isso aí vocês sabem. Uma pessoa que anda, por exemplo, com roupa larga, os moleques sabem disso, roupa larga, um boné, a polícia vai parar. A polícia vai te parar. O outro cara que anda de tal forma não vai te parar. Então por que isso aconteceu? Porque virou um padrão perseguir essa galera da favela. E ao mesmo tempo que isso hoje em dia começa a se criar, igual eu falei, lembra aquele sentido que eu falei que o cara olha e vê no crime um sentido, mas é um sentido distorcido? Se cria um outro sentido que também é distorcido, que a galera começa a padronizar. Todo bandido é da favela. Por conta disso, porque existe um padrão de vestimento, um padrão social dentro daquilo ali. Ou todo bandido é mal arrumado, sendo que pessoas que usam terno e gravata normalmente são as pessoas que roubam. É complicado, tá ligado? Esse mundo que a gente vive. Porque ele é um mundo realmente de dois tipos de pessoas. E essa pessoa, vendo dessa visão, ela vai achar algo certo e as pessoas vão achar outra coisa certa. E as duas, de certa forma, têm razão. Porque as duas não conversam mais entre si. As duas não existe ali um preparo. Porque o governo, ele é representatividade. E o governo tá representando esse lado, e o governo tá representando esse lado também. E os dois lados só estão gritando, eles não estão conversando. Então, tá o tempo todo aqui, ó, acontecendo. E nesse choque que tá tendo entre os dois lados, quem morre é sempre a galera de cá, que não tem poder, tá ligado? E essa galera pobre, você vai ver as pessoas que são assassinadas no Brasil, ó, 60 mil que são assassinadas, a maioria é pobre, meu amigo. Porque a maioria não tem condição nem de comprar uma arma, que a galera fala pra legalizar o uso de arma, o cara 4, mas vai comprar uma arma, é caro pra porra, tá ligado? Eu acho, às vezes, que devia ter mesmo arma, porque, sei lá, pra ver se dá medo. Não sei, mano. Eu não sei, mano. Eu não sei o que tem que ser no Brasil. Eu não faço ideia de verdade, porque é muito perdido, tá ligado? E aí, obviamente, um moleque vê tudo isso e que ele acha, que ele crê e que ele coloca na sua ideologia que o crime tá certo porque ele acha que o sistema tá... Porque ele pensa que o sistema tá contra ele e ele tem argumentos pra isso. Já viu casos, não precisa ser o pai dele que morreu com um tiro, pode ser o vizinho, e isso acontece. E você sabe de histórias. Todo mundo que nasce em bairro pobre conhece umas 10 no mínimo de pessoas que morreram ali no tiroteio com a polícia, alguma coisa do tipo. E quando você acaba vendo essas coisas, você, obviamente, uma hora ou outra, na hora de se expressar através do funk, através do rap, vai acabar falando desses caras e vai acabar fazendo o que eles chamam de proibidão. Que no final das contas, eles acabam ainda censurando a forma de expressão, né? E a pior coisa que acontece, eu vou falar um negócio agora aqui pra polícia, pro governo, e que eu acho que até eles já sabem. A pior coisa que vocês podem fazer pra algo que vocês querem que acabe é proibir. Tudo que você proíbe ou que você fala que é extremamente ruim pra galera, a galera vai querer. Não faça isso. Vocês estão fazendo algo que vocês não querem se propagar. Certeza que você falar funk proibidão faz mais sucesso do que funk. Obviamente que faz mais sucesso. Bom, basicamente o MC Pose continuou sua carreira se apresentando algumas vezes. Ele chegou a se apresentar em um show onde ele apareceu com armas, onde tava com uma pistola e uma granada. Ele tava no palco fazendo isso. A galera, tipo, viu, filmou e tal. A polícia chamou ele deu uma justificativa. E logo depois, no dia 28 de setembro, ele tava fazendo um show num lugar chamado Lorde. E segundo o Condzilla, o site do Condzilla e o Hiper Notícias, que falaram sobre, na boate Lorde, tava rolando um show do MC Pose. Ele acabou sendo pego no final do show, numa força-tarefa ali da polícia militar, da força tática e também do conselho tutelar, porque tinham 40 menores de idade ali. Tinha cocaína, tinha maconha, tinha lança, tinha várias coisas do tipo. E isso porque tem em todo evento de música. Se você for no Lollapalooza, vai ter. Se você for no Rock in Rio, vai ter. Aliás, eu tenho teve um estudo que foi feito não faz muito tempo, foi 2015, se eu não me engano. 2015. Então não é tão fora da atualidade. Esse estudo falava que o rap é o segundo estilo musical que menos fala de droga. O estilo musical que mais fala de droga é o country. Tem um preconceito, porque óbvio, é de novo aquilo. Quem que vai falar de droga? Quem que fala um negócio que não é pra falar? É o rap e o funk. Você não vê sertanejo proibidão? Já viu sertanejo proibidão? Não. E alguém do sertanejo fala mal da polícia? Não, nem. Sabe por que não vai falar mal da polícia? Porque ele não tá sendo proibido, pô. É quando tu proíbe que começa a acontecer, você entendeu? Sim.
Ele acabou sendo detido ali junto com algumas pessoas que foram detidas como suspeitos de serem organizadores do evento. Depois a gente vai ver que não era bem assim, que não eram todos que eram. Que era o João, o Fábio e o Juliano. Os três ali, todos maiores de idade, um com 20, um com 30 e um com 40 anos certinho. Eles acabaram também sendo levados. Eles foram presos na cidade de Sorriso, onde eles estavam. Depois foram levados pra Cuiabá. Eles foram transferidos pra Cuiabá. Quando eles foram transferidos pra Cuiabá, o advogado do MC Pose acabou indo pedir pra que o MC Pose fosse liberado porque ele não tinha como provar que ele era inocente e eles também não tinham como provar que ele era culpado. Porque, tipo, vários crimes que ele foi acusado, na verdade, foi uma forma de tentar prender ele, deixar ele detido, mas nada tinha uma prova real. Eles foram autuados por tais crimes, olha só. Fornecer bebida alcoólica menor. Isso não faz parte do MC Pose porque ele é só o artista, ele não fez o coisa, então não seria pra ele. Corrupção de menores, que seria colocar o menor no crime. Tráfico de drogas, que seria, daí tá vendendo a droga, por isso corrupção de menores. Associação ao tráfico, apologia ao crime e incitação ao crime. E esses dois últimos são os únicos que ele poderia caber por conta das músicas. Mas lembrando que música não é proibido, tá? Música, você tem liberdade de expressão, inclusive isso tá na Constituição. Ainda mais se você for artista. Se você for artista, isso ainda é mais grave quando existe censura, que é o caso do funk proibidão, é uma censura. Então, apologia ao crime e incitação ao crime é colocado como uma forma de censura, então ele poderia ser preso por causa desses dois, certo? Mas o advogado acabou falando que isso, na verdade, faz parte de um processo de criminalização do funk e também é uma forma de punir a liberdade de expressão, porque se você pune quem fala algo, não existe liberdade. Isso faz um sentido de certa forma, porque, para pensar, se você proibir o cara de falar mal da polícia, daqui a pouco você não pode mais falar mal do governo, talvez. E talvez esse vídeo seja derrubado e esse canal não exista mais. Porque eu falei mal do governo aqui, por exemplo. Sim. Falar mal do governo, gente, não é falar mal de todas as pessoas que estão lá. É falar mal da situação que tá agora. Sabe, por exemplo, eu sou corintiano. Eu amo o Corinthians. Eu sei que, entendeu? Só que o Corinthians é uma merda agora. Eu quero que troquem as pessoas. Exatamente igual no governo. A juíza acabou aceitando aí o pedido do advogado e a juíza determinou que ele cumpra as seguintes medidas cautelares. Quando mencionar os fatos ocorridos, principalmente se forem em redes sociais, não fazê-lo com ironia, desdém e zombaria. Ou seja, ele não pode falar do negócio de nenhuma forma, fazer música, né? Fazer música ou algo do tipo, zoando, tá ligado? Sim. Porque se ele fizer isso, vai ser usado contra ele. Ser localizado e comparecer a todos os atos do processo. Ou seja, ele tem que falar sempre onde ele tá. Se ele tá morando aqui e ele se mudar pra aqui, ele tem que ir lá e avisar. Ele tem que comprovar bimensalmente, ou seja, a cada 2 meses, ele tem que levar lá os comprovantes de residência. Leva também ele todos os documentos pra ver se ele comprou algo e coisa do tipo. E também é pra ele levar sempre a nota fiscal dos seus shows. É pra ele provar que o dinheiro que ele tem vem dos shows e não do tráfico. E aí, se ele estiver provando isso, ele não vai tendo que ser incriminado. A juíza também entendeu que seria uma forma de censura e por isso ela acha que, tipo, ele não deveria ser preso por aqueles 2 últimos que eu falei que faziam sentido. Então, tipo, todo o resto ele tem que provar agora que ele não tem nenhum envolvimento. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui pra ajudar a gente. Valeu? É nóis, até a próxima.